Eu sou o João, criador do Design Ops Lab, e estarei aqui com você nessa jornada de aprendizados. Bora lá então? Fala, Josias, beleza? Seja muito bem-vindo aí, brigadão por ter aceitado o convite. E, cara, como de costume, se apresenta aí pra quem estiver nos ouvindo. Cara, legal, tô muito feliz de poder falar contigo aí. Que bom que deu certo, né? Depois de tantas idas e vindas aí, a gente finalmente conseguiu se encontrar para gravar. Então, muito legal, muito feliz de poder falar contigo. Bom, eu sou o Josias, eu comecei no design há alguns anos. Comecei trabalhando na área de tecnologia há bastante tempo, há mais de 20 anos, exatos. Eu estava medindo esses dias esse negócio. Há exato 24 anos atrás, praticamente quando surgiu a internet no Brasil, assim, tinham algumas universidades que tinham internet e foram os primeiros contatos que eu tive com esse negócio. Comecei com comecei trabalhando com front-end, com uma tecnologia incrível que se chamava FTP, que era como a gente passava os arquivos via protocolo de arquivos para dentro de um servidor e um editor maravilhoso chamado Hotdog Pro, onde você conseguia visualizar apenas o código e tinha que subir para o servidor para ver se tinha dado certo. E aí, assim, eu fui meio que abduzido para o design, porque eu comecei a ter contato com arquitetura. Eu fui trabalhar num projeto da IBM, no patrimônio histórico, tive contato com arquitetura, e aí fui conhecendo um pouco mais o que era design, o que era programação visual. Aloysio de Magalhães, eu fui conhecendo essas figuras, assim, e aí eu disse, pô, design é legal, mas não tinha uma faculdade. Eu fui fazer uma faculdade, assim, próximo da onde eu morava em 2004, me formei em 2007, abri minha empresa, fiquei 8 anos na minha empresa, fui trabalhar nas resultados digitais, hoje se chama RD Station, uma startup. Fui trabalhar numa startup, saí da minha empresa para ir trabalhar numa startup. Foi uma experiência de aprendizado incrível, assim. Depois fui trabalhar como head de produto e design numa outra startup. Trabalhei na ThoughtWorks, que é uma consultoria. Hoje eu tô como head de design, muito mais voltado para produto, numa empresa do agronegócio. E a gente trabalha com um conceito de sustentabilidade, preservação do meio ambiente, e ela é cheia de significado e propósito, assim. Então, um pouco do resumo é esse, assim. Boa, legal, legal, massa. Cara, como é que aconteceu aí o primeiro contato com liderança formalmente, assim? Como é que foi? Conta pra gente. O primeiro contato com liderança foi ter a minha própria empresa. Na verdade, o primeiro contato que a gente tem com liderança é quando você é contratado, você trabalha numa empresa e você se depara com aquelas figuras que a gente chamava de chefe, né? E aí eu tive contato com vários tipos de liderança, né? Então, a experiência de vida, a nossa construção, ela acaba sendo moldada por essas experiências que a gente tem. E até você entender o que é uma boa referência, as referências que você tem são aquelas que você teve, que você leu, que você estudou, mas principalmente aquelas que você viveu, né? E quando eu abri a minha empresa, acho que foi a minha primeira experiência de liderança, porque era eu e mais um sócio. Então eu liderava a mim mesmo e eu liderava o meu sócio, o tipo de liderança mais difícil que a gente tem. É liderar alguém que está no mesmo patamar que você, né? Eu tive uma empresa que tinha eu e mais um sócio, depois entrou mais um outro sócio, depois, um pouco tempo depois, pouquíssimo tempo depois, 18 pessoas, até chegar a 80 pessoas. Aí eu fiz um spin-off e abri uma agência sozinho, e aí eu tinha 8 pessoas que eu trabalhava remotamente e tal. Mas eu não aplicava conceitos de liderança que entregam o que eles entregam hoje, sabe? Muito daquilo que eu tinha como verdade alguns anos atrás, eu vejo assim, nossa, como a gente fazia bobagem, cara. Meu Deus do céu. Mas isso foi importante para a gente entender que tipo de pessoa que a gente é, né? Então, a liderança, acho que você lidera desde o primeiro momento que você começa a interagir com outras pessoas. Você não precisa ter um cargo para liderar alguma coisa. O simples fato de você ver que tem uma coisa zoada, você levanta a bunda da cadeira e você diz: galera, vamos arrumar aquele negócio ali? Cara, isso é liderar. E assim você pode fazer para o bem como para o mal. Tipo, galera, vamos fazer isso aqui, e aí fazer uma bobagem lá, você está liderando, mas para o mal, né? Para um mau exemplo. Então, liderar é uma coisa que é importante, que é essencial para que as coisas possam acontecer. E grande parte dos conceitos que eu tinha como liderança, eles acabaram mudando na medida que eu consegui ter
melhores referências. E eu fui recebendo contato com referências que eram muito melhores do que as prévias que eu tinha e disse, nossa, como a gente pode ser muito melhor do que isso. E aí o que a gente entende é que é um processo evolutivo. Então, por exemplo, quando eu saí da minha empresa para trabalhar numa empresa de outra pessoa, é um ato de liderança também, porque você está tendo que se rebaixar, digamos assim, né? O sentimento que a gente tem é, ei, peraí, a empresa era minha, e agora você está trabalhando para uma empresa de outra pessoa, é um exercício de humildade. E muito do que se tem hoje como um conceitos bons de liderança são relacionados à humildade, né? Você ser humilde para perceber os seus erros, saber que tem, invariavelmente, seja qual a posição que você esteja, sempre vai ter coisas que você não sabe que você não sabe. Tem coisas que você sabe, você sabe, mas que você não sabe que você sabe. Tem coisas que você não sabe que você não sabe. Cara, e como que você vai ter, ter a percepção disso para poder melhorar, né? Então, a liderança, ela foi intencional na medida que eu me coloquei numa posição de humildade. Eu acho que a liderança, na minha visão, a liderança nunca é intencional se você busca a liderança pela liderança. Ah, eu quero buscar a liderança porque eu quero ganhar um salário maior. Você está escolhendo a coisa certa pelo motivo errado. Significa que você. Se esse é o pensamento, você não está preparado ainda. Essa é a minha visão, tá? Cara, eu concordo, com certeza. Eu acho que tu trouxe um ponto ali de humildade que é muito importante, tem total relação com autoconhecimento, né? Se a gente não se liderar primeiro, como é que vai liderar as outras pessoas e tal? Pegando esse ponto aí que tu comentou, que de referências, quando você tinha a tua empresa e tal, e aí foi para trabalhar em outro lugar, além da humildade, na tua opinião, quais foram os fatores mais disruptivos, assim, comparado à tua vivência de liderança e tal, e enxergando o antes e o agora, quais são os mais disruptivos, assim, para ti? A questão da construção de times diversos, acho que é o primeiro ponto, porque ah, o mundo é um lugar diverso. O mundo não é feito de pessoas iguais. Essa que é a real. Ah, mas eu. Beleza. Ah, mas eu quero só pessoas que pensam igual a mim. Beleza, você tem todo o direito de querer só pessoas que pensam igual a você. Mas saiba que o mundo não é assim. Quando a gente começa a mudar a visão de mundo, ei, peraí, se o mundo não é assim, por que que dentro da minha empresa todo mundo tem que ser igualzinho, tem que se vestir do mesmo jeito, tem que pensar da mesma forma, tem que ser todo mundo, ai, assim, com esse formato, com esse cabelo, com essa roupa, que não sei o quê. Não, o mundo é completamente diverso, né? E aí, quando a gente percebe que alguns locais de trabalho antes excluíam pessoas que tinham posições, sentimentos, jeitos de se comportar diferentes, elas já eram naturalmente excluídas. A gente vê assim como tinham linhas de pensamento anteriormente que não contribuíam para uma construção de um mundo diverso, né? E como isso é importante? Então, acho que a primeira coisa é essa, assim, que é você tem que aceitar o diferente, mas o diferente de você. Por quê? Porque vai mexer com pré-conceitos, vai mexer com ah, visualizações que a gente tinha de como deve ser alguma coisa, como deve ser outra, e aí você se depara com um mundo que, ei, peraí, as pessoas vão discordar de mim? E aí eu conecto com o segundo ponto, que é receber feedback. Como a gente recebe feedback e como a gente não foi treinado a vida inteira para receber feedback. A gente não foi treinado para isso. Por quê? Porque não se tinha a percepção de importância disso. E eu não sei muito bem se até hoje a gente tem. Assim, eu não sei. Meu filho está estudando no colégio, eu não sei se ele teve a disciplina de feedback. Como dar e receber feedback. Não sei. Acho que ele não teve. Ele nunca comentou nada comigo. O máximo que a gente faz é conversar em casa sobre isso, mas ele nunca comentou. Então, será que o mundo já está preparando as pessoas para isso? A minha hipótese é que ainda não. Mas o mercado já está exigindo isso. Porque você tem que receber feedback do cliente. O design é feito. O que é o processo de empatia? Não, peraí, vamos fazer um processo de design e a primeira etapa é empatia. Vamos ter empatia. Peraí. Você não aceita pessoas que são diferentes de você? Você não quer escutar o que a outra pessoa quer dizer? Peraí, são as coisas que eu acredito que são importantes.
a gente percebe isso, valida que isso é importante. Como é que a gente vai trabalhar dentro do ambiente se eu não recebo feedback de um cliente? E como que eu vou receber feedback de um cliente se eu não consigo receber feedback da minha colega de trabalho, do meu colega de trabalho, a pessoa que está do meu lado aqui, que está trabalhando comigo? E mais do que isso ainda, assim, né? Porque quando os primeiros contatos que a gente tem com o feedback é meio assustador. É gostosinho? Coisa nenhuma, é um pavor. Muita gente fica, nossa senhora, desapareceu o chão aqui, meu Deus do céu, o que é isso? Que pessoa agressiva dizendo isso para mim, e tal, porque a gente não foi treinado para receber feedback. E aí, quando a gente dá feedback para alguém, primeiro, se você está numa posição que você recebe feedback numa empresa que você trabalha, e se aquilo não é essencialmente aquilo que você gostaria de ouvir, muitas vezes o primeiro pensamento é: cara, tô fazendo bobagem, vou ser demitido. As pessoas não gostam de mim. Esse é justamente o efeito oposto que a gente gostaria de feedback, né? Que as pessoas pudessem ter o espaço para melhorar. E como o papel de liderança é importante para que isso aconteça. Que é, cara, você nem sempre vai dizer a coisa gostosinha que a pessoa gostaria de ouvir. E lide com isso. Como a gente lida com isso, né? E aí tem a segunda etapa, que é lidar com esse processo e não se sentir ameaçado por isso. Não sentir, nossa, meu Deus, a pessoa me odeia. Não tem nada a ver com isso. Aonde eu enxergo os pontos que outras pessoas enxergam e que talvez eu não consiga ver para melhorar, para evoluir, para ir para o próximo nível, para fazer o que muitas pessoas querem, né? Aquela pergunta clássica: ah, e quando eu deixo de ser júnior e eu viro sênior? Quando você se parar de se preocupar com isso. É o primeiro sinal. Se você se preocupa com isso, a notícia é: você ainda é júnior. Não, mas acho que é isso, assim, a questão de diversidade, a questão de dar e receber feedback e, e a questão de trabalhar em grupos que não são os grupinhos que você quer trabalhar. É o grupinho que tem disponível para você trabalhar. Por quê? Porque normalmente no colégio, nas festas e tal, como que é o comportamento? Era o comportamento, né? As pessoas ficavam nos grupinhos que elas conheciam, eu tenho mais afinidade, então eu fico com esse grupo, eu vou na festa, tenho mais afinidade, eu falo só com esse grupo. No mercado de trabalho não é assim, você vai ter que lidar com várias pessoas e você vai ter que se relacionar com elas. Muitas vezes vai ter que pedir favores para essas pessoas. Como que você influencia outras pessoas para que elas ajam de acordo com os seus interesses? E interesses no sentido de que elas precisam fazer alguma coisa que só estão ao alcance delas, mas que vocês precisam cooperar, colaborar, laborar, trabalhar junto. Cara, a questão do feedback ali, só para complementar um pouco da tua resposta também, tem as duas pontas, né? Acredito que a gente, não somente a gente em posição de liderança, mas todas as pessoas, tá? Tem que praticar a comunicação não violenta. Então, só que aí entra naquele ponto, a gente não é ensinado para não se comunicar não violentamente. Então, tem a primeira ponta de quem tá dando feedback, porque assim, às vezes as pessoas confundem feedback com crítica. E não é isso. É muito fácil chegar e criticar, você fez daquele jeito e estava errado, enfim, whatever. Tipo, isso é uma opinião, isso não é um feedback. E tem a questão das pessoas que estão ouvindo saber filtrar também, né? Entender, enfim, analisar, pegar aquela informação e tudo mais. Só que é uma via de mão dupla, né? Se eu faço a minha parte como quem está transmitindo o feedback, eu utilizo de comunicação não violenta, mesmo que eu fale algo que a pessoa não goste de ouvir, né? O outro lado, a outra ponta, tem que fazer o exercício também de humildade, de tentar se olhar para dentro, enfim, e tentar interpretar aquilo. E pode ser verdade e pode não ser verdade também, né? Até porque pode ser quem tá passando feedback pode ser uma percepção, né? É tudo uma percepção. É importante o diálogo ali e tal, tá sempre presente, né? Voltando para esse ponto aí que tu comentou de estrutura de time, de diversidade e tudo mais, tem um artigo teu no Medium que você comenta sobre estruturas de time de design de produto. E aí tem aqueles modelos, né, centralizado e tal, distribuído, etc. Queria, na verdade, ouvir um pouquinho da tua opinião, se tu já trabalhou com algum desses modelos, ouvir sobre prós, contras, o que que tu indica, o que que tu acha que funciona melhor. Então, assim, de algumas experiências que eu tive, eu tenho já uma visão estabelecida sobre esse negócio
por ter vivido na pele determinadas situações, né? Temos alguns modelos ali, que é o modelo centralizado, modelo distribuído, modelo híbrido, e aí você pode depois dar o nome que você quiser para um quarto, quinto, sexto modelo, né? Quando eu vejo empresas que são muito pequenas, e muito pequenas assim, tipo 12, 15 pessoas, pequeno assim, porque é um grupo limitado de recursos que a gente tem disponíveis para trabalhar ali, né? A divisão do design, a divisão das pessoas de design. Imagina, num grupo de 15 pessoas, quantas vão ser designers? Uma? Duas? E se forem duas, você vai separar essas duas pessoas ainda? Vai colocar elas para trabalhar separadas, né? E até exatamente o número eu não sei, mas deve ter um delta importante aí, que seria assim, se a empresa está num estágio muito inicial, não faz sentido ela tentar resolver todos os problemas que ela tem. O ideal seria ela resolver poucos problemas e problemas importantes. E aí o que eu vejo? Se a gente separa as pessoas de design, a gente perde muito em força. Por quê? Porque o grupo é limitado de pessoas e quanto maior essa divisão, maior a dificuldade de se comunicar. E aí você tem uma dificuldade muito grande de comunicação numa empresa que já é pequena, que tem poucos recursos e que tem um escopo limitadíssimo ali, ou que deveria ter um escopo limitado. O ideal é, num grupo pequeno, que designers trabalhem juntos. Pô, 4 designers, deixa essas pessoas trabalhando junto, deixa elas quebrarem a cabeça juntas. Por quê? Porque o alinhamento vai ser melhor, elas vão se comunicar, elas vão se falar o dia inteiro, vai ter aquela percepção de que tá todo mundo trabalhando na mesma coisa, é uma coisa só e tal. Mas tem um ponto ali, tem uma virada de chave que acontece, que é, na medida que cresce o número de designers, proporcionalmente também cresce muito o número de pessoas que estão em volta na empresa, né? Se a gente olha de dentro para fora, né? Do grupo de design para fora. Chega um determinado momento, e aí exatamente esse momento depende de fatores culturais, depende da distribuição das pessoas. Por isso que é difícil dizer exatamente qual que é o número, porque tudo depende do contexto que está externo também. Mas chega no momento ali em que a organização centralizada ela não funciona mais. Porque você não consegue mais resolver os problemas. Aqueles problemas que antes você resolvia de forma centralizada, parece que eles não conseguem mais encontrar uma saída. Porque a organização está crescendo de tal forma que você precisa criar unidades de negócio, você precisa criar BUs, que a gente chama, ou tribos, ou sei lá, dá o nome que quiser para esse negócio. Mas você precisa começar a separar, por quê? Porque a empresa está crescendo, os problemas também estão crescendo, e você precisa continuar na lógica de dar foco para as pessoas, porque o movimento oposto é natural. O movimento da dispersão é natural. Essencialmente, o trabalho de liderança é conseguir dar foco para as pessoas. Porque as pessoas vão ser inundadas por coisas. Vai chegar problema, vai chegar ticket do suporte, vai chegar e-mail, vai chegar o vendedor pedindo não sei o quê, vai chegar o cara do marketing pedindo não sei o quê, vai chegar a pessoa sei lá, de implementação. Meu Deus, o que eu faço primeiro? E se as pessoas são engajadas, pior ainda, porque elas vão querer fazer tudo. Então, como é que você dá foco para as pessoas? Na medida que você delimita o escopo delas. E aí a gente tem um modelo distribuído. Só que aí no modelo distribuído, se você deixa solto também, o que acontece? As pessoas acabam perdendo os canais de comunicação, elas acabam perdendo os momentos em que elas iriam colaborar juntas, elas acabam tendo isso muito reduzido. E aí acaba que o negócio fica distante. O design também vai ficar distante. E muitas vezes acontece o que a gente chama aquele produto Frankenstein, assim, você começa a construir algo que parece, sabe aquele trabalho do colégio, assim, ó, cada um faz um pedaço em casa, quando a gente chegar amanhã a gente junta. E aí você olha aquele cartaz, assim, meu Deus do céu, que coisa horrorosa que tá ficando isso. Por quê? Porque o meio em que as pessoas estão inseridas, o jeito que elas estão trabalhando, esse jeito vai resultar no trabalho final ali, né? Vai expressar aquilo de alguma forma. E aí entra um papel importante da liderança, que é como que você começa a conectar essas pontas. E aí, na medida que você tem unidades que são verticais dentro da empresa, a liderança precisa tomar algumas decisões de criar as unidades que são horizontais, tipo Design Ops, que vai meio que criar uma cola entre essas camadas que estão crescendo exponencialmente de maneira vertical.
E aí, como que você cria isso? Então, eu posso criar uma unidade de Design Ops, e dentro dessa unidade de Design Ops, uma galera pode trabalhar com o Design System, outras pessoas podem trabalhar na questão de writing, na escrita, tom de voz, copy. Outras pessoas podem trabalhar em pesquisa, ficar mais focada em research. E aí elas precisam, de novo, voltar a colaborar entre si. E aí o papel da liderança é criar cerimônias que vão permitir com que essas unidades e essas camadas horizontais conversem entre si e tenham pontos de convergência. Não vai ter um modelo que é único e que serve todo mundo, mas tem que ter o bom senso, fazer análise crítica e é papel da liderança junto com outras lideranças, né? Liderança de engenharia, liderança de produto, liderança de operações, pensar nisso, quando que é o momento de fazer a transição, quando que é o momento de deixar todo mundo junto. Não, perfeito, perfeito. Só para complementar também, eu vejo que, como tu falou, não tem bala de prata. Eu acho que o maior poder que a gente tem é o poder da adaptação. Então a gente tem que se adaptar ao contexto e trazer soluções que vão realmente melhorar aquele contexto que a gente tem. Muito fácil copiar e ver que não dá certo. Mas algo que eu vejo bem evidente, assim, nos dois modelos, é o workload, né, do time, a quantidade de demandas ali para determinadas pessoas. E o modelo distribuído, isso pode ficar, pelo menos na minha opinião, isso pode ficar um pouco mais evidente. Por quê? Porque cada unidade de negócio, aí que tu falou, squad, enfim, whatever, vai ter seu próprio contexto e sua própria densidade de demanda. Então, assim, o designer que está lá naquele contexto pode ter um workload muito maior do que outras pessoas também. Então, eu acho que o modelo distribuído, a liderança tem que tomar muito cuidado sobre isso. Então, acho que é importante a gente ter dashboards e tal para ficar monitorando esse ponto. Enquanto que o workload num time centralizado, essa gestão aí do capacity, ele é um pouco mais efetiva se existir uma liderança que desempenhe um papel de fazer essa distribuição muito bem feita. E aí eu concordo com o ponto que tu trouxe de tamanho de time. Cara, perfeito que tu trouxe esse ponto, porque eu assino embaixo. Eu acho que é muito fácil a gente iniciar um time ali de design e só porque tá todo mundo em squad, a gente já aloca ali a pessoa para ficar naquele silo ali de comunicação e aí a colaboração ela acaba se perdendo e tal. É muito genuíno isso de trabalhar junto, assim. Então, um time pequeno, com certeza concordo de ir para uma linha mais descentralizada no começo. E aí depois olhar, ver o que são os problemas e adaptar, né? Como tu comentou e tal. É muito bom. Só para complementar essa parte de estrutura de time, que eu acho que tem relevância com o que eu vou te perguntar agora, na tua opinião, como a gente pode melhorar a maturidade de design dentro das empresas? Falando sobre design, a minha percepção, assim, de trabalhar com várias empresas, empresas pequenas, empresas muito grandes, empresas de fora, é que a maturidade de design ainda é muito baixa, por mais que a gente ainda fale em design e a gente escute muito design, talvez porque nós sejamos designers. E a gente parte do pressuposto que as pessoas também vão conhecer. E a realidade é que as pessoas não conhecem tanto quanto a gente gostaria ou quanto a gente imagina, né? E aí, como que a gente transforma isso na medida que as pessoas percebem o valor do design? E é o nosso papel fazer isso. Não é o papel das pessoas. A gente não pode esperar que a empresa ela vai adquirir a maturidade naturalmente. Bobagem, não vai. Se você não fizer um esforço sobre-humano, não vai. Mas é um esforço, assim, ó, de ficar com a mão doendo, de ficar com a cabeça fritando, de ficar assim, aí começa a mudar. Se não for esse nível de intensidade, a maturidade de design não muda. Não caia no conto da carochinha que, o tempo vai passar e... Não vai. Mas ela está faturando bilhões. Não vai. E liderança de design é uma liderança forte, é uma liderança que sabe se posicionar, que sabe ceder, mas que sabe comprar as brigas também. Se for uma liderança de design que fica com, eu tenho medinho de dizer porque talvez, ferrou, cara. Vai estar lascado.
entendeu? Design não vai ter voz no negócio. Com certeza. Já contei 3 aí, 3 polêmicas, hein? E dá pra gente falar horas e Dá horas pra falar várias. só desse ponto aí, cara. Pra fechar aí, porque eu sei que você tem compromisso e tal também, mas o papo tá super bom. Pra quem tá nos ouvindo aí, conta Uhum. aquela história aí pra gente. O que que ninguém te conta sobre liderança? Tu já falou alguns pontos aí que a liderança de design tem que ser forte e tal e tudo mais. Mas assim, só pra fechar, já pra gente incluir mais umas 2 polêmicas aí, Uhum. conta aí pra gente. Na tua opinião, claro, né? O que que ninguém te conta sobre liderança é o seguinte: eu já passei por isso algumas vezes e é interessante como esse negócio se repete. Na posição de liderança, se você for se sentindo completamente pronto e capaz de fazer o que tem que fazer, significa que você não está pronto ou que você está subestimando o tamanho do desafio. Essa que é a real. E assim, ó, tem que dar um friozinho na barriga. Vai ter que ter um friozinho na barriga. Por quê? Porque é difícil, cara. É difícil. E a primeira experiência com liderança, você vai sofrer. Não tenha romantismo em relação a isso. Vai ser muito mais. Ah, mas eu sou um técnico, eu sou uma pessoa técnica muito boa, eu domino as técnicas, eu sou boa nisso, eu tenho excelência nisso. É completamente diferente. Por isso que a gente fala de tracking, né? Por isso que a gente fala de trilhas, porque é completamente diferente. Porque você vai ter que começar a se preocupar com outras coisas. Porque você vai ter que lidar com a natureza política do negócio. E política no sentido de vender as suas ideias, no sentido de saber quando que você abre mão de algumas ideias para ceder espaço para os outros, para as outras pessoas também poderem dialogar com você, né? Você vai ter que tomar decisões difíceis. Por que que você é pago para ser a pessoa que está na liderança? Porque é você que vai tomar as decisões que ninguém quer tomar. Essa que é a real. E que quando você lê no livro e quando você escuta alguém falando, é cheio de técnica, cheio daquilo, faça isso, você precisa tomar essa decisão, siga este passo a passo e você vai tomar essa decisão. É o passo 1, 2, 3 e 4 e no 5 você não sei o quê. Chega na hora, cara, vai te embrulhar o estômago, você vai ter que pensar 2, 3 vezes naquilo, você vai indo fazer um negócio querendo não fazer aquilo, mas você tem que fazer. Você precisa tomar a decisão difícil. Você precisa manter a régua de qualidade. Você precisa passar uma mensagem correta para as pessoas, manter a coerência naquilo que você fala e faz, e como é difícil isso. E a primeira experiência de liderança não vai ser a melhor de todas. E tá tudo bem. Por quê? Porque a primeira experiência que você tem com alguma coisa não vai ser a melhor de todas. E você vai ver que como a execução faz diferença no polimento e na qualidade daquilo que você faz. E ninguém te conta sobre liderança, é que nem sempre isso vai ser garantia de que você vai ficar lá em cima. E não quer dizer que você vai ficar lá em cima o tempo todo. Liderança é um estado, não é uma constante. Você está líder. Quem diz se você é líder ou não, não é você. Isso é que ninguém te conta sobre liderança. Não é o teu chefe que diz, agora você é o head de Design Ops, João. Não é ele que diz isso, são as pessoas. Porque se as pessoas não confiarem mais em você, se as pessoas não delegarem mais a liderança para você, você passa a não ser mais líder. Você pode ter a plaquinha em cima da mesa. Aquilo não significa mais nada. E é isso que ninguém te conta sobre liderança, que é, cara, você vai ter que estudar sobre pessoas, você vai ter que falar com pessoas, você vai ter que fazer coisas que você não gostaria de fazer em outra situação. Você vai ter que lidar com situações que são difíceis, constrangedoras, que são N coisas. Por quê? Porque essencialmente o que você está falando não é mais agora da parte técnica, você está falando de pessoas. Você está falando de lidar com a complexidade de pessoas. E você vai ter que lidar com as suas próprias complexidades. Você vai ter que lidar com as suas limitações. Você vai ter que ter uma consciência muito grande sobre eu sou bom nisso e eu sou péssimo naquilo. O meu estilo é esse. Não adianta querer colocar um quadrado num lugar que só entra, que é um buraco redondo. Não vai passar. Qual que é o seu estilo? Aonde que você não é bom em alguma coisa? Só que o esforço que a gente tinha quando era técnico, essencialmente técnico,
nem se compara ao esforço de ser líder. Que o esforço para identificar essas coisas agora é numa escala exponencial, é muito maior. E muito maior no sentido de que você pode ter várias certezas num mês e no outro você diz: o que aconteceu, cara? O que está acontecendo aqui? Você vai ter que redescobrir tudo de novo, porque mudou. Mudou o contexto, mudou as pessoas, mudou o ângulo, mudou a empresa, mudou. A empresa cresceu, a empresa melhorou, a empresa piorou. Você vai ter que adaptar e mudar e tomar decisão difícil, porque depende de você agora. Antes alguém tomava essa decisão por você, você chegava de manhã e estava tomada a decisão. Agora é você que tem que tomar essa decisão e as pessoas estão esperando isso de você. Então não tem glamour nesse negócio. Cara, excelente. Não é uma ciência exata. E eu acho que esse é o ponto que eu mais curto, na verdade. Porque todo dia ele é único. Ele é diferente. E a gente não sabe de nada. Se for colocar uma matriz de CSD de liderança, o C ele nunca vai existir. Porque a gente não tem certeza de porra nenhuma. E tem que praticar humildade constantemente. Então, é como tu falou, é uma trilha, né? É completamente diferente, assim. Então, cara, eu vou estar repetindo coisas que tu falou, então eu só dou um retweet aqui, né? Boa. Cara, muito bom o papo. Ficaria horas aqui trocando. Cara, brigadão por ter aceitado o convite. Quem sabe a gente continua essa conversa aí num próximo episódio. Vamos de novo, cara. Poder de síntese foi ótimo. Vamos nessa. Mais polêmicas aí. Estou à disposição. Vamos lá. Boa, fechou. Obrigado. Acesse o site designopslab.com. Lá você vai encontrar ferramentas, artigos, cursos, ou se quiser se conectar comigo, será um prazer trocar experiências. Espero que tenha curtido e se fizer sentido, compartilhe. Um abraço do JV, valeu!